O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a festa de São Pedro e São Paulo ocorre liturgicamente no dia 29 de junho, portanto hoje. Aqui no Brasil, no entanto, passa para o domingo seguinte, para que haja mais concurso do povo. Porém, hoje convém celebrarmos essa missa votiva em honra de São Pedro, o príncipe dos apóstolos, o pescador que foi o primeiro a ser chamado por Jesus junto ao mar da Galileia. Vinde após mim, disse o Senhor, eu farei de vós pescadores de homens. Assim Simão e seu irmão André passaram a seguir a Jesus. Mais tarde Jesus, como acabamos de ouvir no Evangelho, daria a ele o nome de Pedro, indicando a rocha que é Cristo, nosso Senhor, ele que é o fundamento da nossa fé. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, revela que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus confirma esta revelação a Pedro com uma bem-aventurança: feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. E sobre essa fé do apóstolo Pedro é que se constrói a igreja. O Senhor não vai tirar sua eleição de Pedro, mesmo quando ele fraquejar. Pelo contrário, o Senhor vai dar a ele a mão: levanta-te. Assim aconteceu quando Pedro duvidou e começou a afundar sobre as águas enquanto caminhava em direção ao Senhor. E mesmo quando Pedro negou o Senhor Jesus, no momento de sua paixão, olhou para ele com amor. Pedro arrependeu-se e passaria depois da ressurreição a não só anunciar Jesus, mas como a entregar a vida por Jesus. Jesus disse a ele: quando fores mais velho, outros te cingirão, te levarão a lugares onde não queres ir. Com isso, Jesus indicava com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E foi assim que São Pedro chegou a Roma, coração do Império Romano na época, portanto, para dar testemunho de Jesus no centro do Império. E foi em Roma, de fato, que ele foi martirizado, e ali se encontram também o seu sepulcro, como o sepulcro de São Paulo. De tal maneira que o bispo de Roma, a quem chamamos carinhosamente de Papa, é o sucessor do apóstolo Pedro na sede de Roma. E o bispo de Roma é o sinal da unidade de toda a igreja em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso, na festa de São Pedro, São Paulo, se comemora também o dia do Papa, ocasião muito oportuna para que nós saibamos ouvir a voz de Pedro através da voz do Papa. Por falar nisso, irmãos e irmãs, quando tivermos que ouvir a voz do Papa, ou seja, aquilo que ele nos ensina com solidez, não devemos pegar trechinhos aqui e acolá, veiculados nesta ou naquela imprensa duvidosa, mas ler nas fontes limpas. Então temos o site da CNBB, temos o site do Vaticano, que nos traz sempre as reflexões do Papa, a sua palavra, e também os documentos impressos.
porque senão podemos ficar com uma visão distorcida. Vamos rezar para que toda a Igreja se una em torno do Papa, porque é assim que estaremos em torno de Cristo. Foi Jesus que assim garantiu: que ligares na terra, será ligado nos céus. Peçamos por todos os retos pastores, a começar do Papa, para que, assistidos pelo Espírito Santo, possam nos confirmar no caminho do seguimento de Jesus. Afinal, foi essa também a missão que Jesus deu a Pedro: confirma os teus irmãos na fé.